Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Revolut Conte. E esse vídeo aqui, ele é um pouco diferente de todos os vídeos que a gente está acostumado a postar, porque além de contabilidade e de burocracia e de imposto, eu também vou falar sobre gestão nesse canal, né? E esse é o primeiro vídeo que a gente fala sobre gestão e vai ser sobre gestão de tempo. Então, se você quiser saber mais sobre gestão, contabilidade e assuntos relacionados ao empreendedorismo, não deixe de se inscrever no nosso canal para receber todos os vídeos que a gente postar. Bom, a gente sabe que empreender exige muito da gente. Exige atenção, exige tempo, exige cuidado, exige dedicação, exige demais, né? Então, nós como empreendedores temos muita coisa na nossa cabeça. E o que eu percebo é que muitas vezes eu tô com a minha cabeça tão cheia, mas tão cheia, que eu não consigo executar aquilo que eu preciso. Então, muitas vezes eu tenho uma lista de coisas para fazer e eu não consigo executar o que eu preciso fazer, porque eu tô com aquela confusão mental, tá? Então, o que eu, Andressa, faço no meu dia a dia para que quando eu estou com essa confusão, eu consiga me organizar e melhorar um pouco dessa confusão toda que é a cabeça de empreendedor? Primeira coisa que eu faço é pegar tudo o que está na minha cabeça e colocar num papel. Por quê? A gente precisa entender que o nosso cérebro, ele é uma excepcional máquina de processamento. Ou seja, a gente consegue processar muita informação dentro do nosso cérebro e informações de forma muito rápida, né? Então a gente tem ali uma máquina excepcional. Porém, o nosso cérebro não foi feito para a gente arquivar informações. Então a gente vai comparar o nosso cérebro com um computador. Você tem ali o seu computador e o computador tem o processamento dele. Porém, você começa a abrir várias abas dentro do seu computador, dentro ali do seu Chrome ou qualquer outra coisa, ou qualquer outro programa ali dentro do seu computador vai começar a ficar lento. Por quê? Porque você está utilizando memória do seu computador para abrir essas informações e manter essas informações abertas. A mesma coisa acontece com o nosso cérebro. Quando a gente tem muita coisa dentro da nossa cabeça, a gente fica com aqueles arquivos abertos, né, com aquelas coisas que a gente não pode esquecer abertos, a gente está utilizando memória. Isso vai cair a nossa capacidade de cognição e boa parte do que a gente tinha que fazer, tinha que lembrar de fazer, a gente acaba esquecendo. E aí a gente fica realmente nesse caos. Então, assim, a primeira coisa que eu faço é realmente pegar um papel e anotar absolutamente tudo que eu tenho ali na minha cabeça. Então, dias que eu acordo com aquela cabeça turbilhando, com um monte de coisa que eu preciso lembrar, pego o papel e vou anotando. Andressa, precisa ser necessariamente no papel? Não. Pode ser no papel, pode ser no caderno, pode ser no Trello, pode ser no ClickUp, né? A última vez que eu fiz esse exercício, eu estava dentro do ClickUp. Então, assim, aonde você achar melhor, mas é importante que você tire da sua cabeça. Porque se a gente depender do nosso cérebro para lembrar das coisas, a gente esquece. E aí, por isso que a gente vive nesse caos. Feito esse despejo, né, de informações, e aí, quando você for fazer esse despejo de informações, não tenha critério nenhum. É tipo assim, levar o cachorro para passear, tirar no lixo, lavar a roupa, ligar para um cliente, fazer... Então, assim, absolutamente tudo o que você precisa fazer sem critério nenhum, tá bom? Então, feito isso, o que você vai fazer? Qual que é o próximo passo? É o passo 2. O passo 2 é a gente categorizar todas essas informações. Então, em geral, como que eu faço? Eu pego tudo que eu coloquei dentro dessa lista de obrigações a fazer, de coisas que estavam ali no meu cérebro me ocupando espaço, e categorizo aquilo como atividades pessoais ou atividades profissionais. Isso me ajuda porque dentro do meu dia eu tenho tempo para executar cada uma dessas tarefas. Então, por isso que eu categorizo dessa forma, como atividades pessoais ou atividades profissionais. O terceiro passo é você colocar qual é a ordem de prioridade dessas informações. Ou seja, qual que é a prioridade para eu resolver aquilo? Aquilo é muito urgente, eu preciso resolver ainda hoje? Aquilo é muito importante, eu preciso resolver ainda essa semana? Isso daqui não é importante, eu posso deixar para a semana seguinte ou para o mês seguinte? Ou isso daqui é tão sem importância que eu posso inclusive delegar para outra pessoa porque não precisa ser executado por mim. Então você precisa definir esses pontos, né? De coisas urgentes, coisas importantes e coisas que eu preciso delegar. Feita toda essa categorização dentro de todas essas atividades que eu preciso executar, o próximo passo é colocar datas. Porque de nada adianta você tirar da cabeça, você colocar no papel, você categorizar tudo e não colocar uma data para fazer. Porque se você não coloca uma data para fazer, você nunca vai fazer. E aquilo vai continuar na sua cabeça, aquilo vai continuar te tirando o sono. Então é importante a gente colocar datas para que você possa fazer essas atividades. E aí, como que eu faço dentro da minha agenda, que eu tenho outras coisas importantes, então, outras coisas que ali já tem ali
espaço na minha agenda, como, por exemplo, atividade física, o trabalho em si, né? Como colocar tempo para essas atividades. É importante que você defina dentro da sua agenda pelo menos 1 hora por dia para executar essas atividades que estão pendentes ou que estão ali te atrapalhando. Se é alguma coisa que você precisa de mais de 1 hora, ou você faz em mais dias, ou você readequa a sua agenda para fazer aquela atividade dentro do mesmo dia. Então, dentro da minha agenda, eu tenho alguns espaços que eu chamo de blocos de produtividade. O que é isso, Andressa? Esses blocos de produtividade são blocos de tempos onde eu executo atividades específicas. Então, por exemplo, eu tenho um bloco de atividade que chama rotina matinal. Dentro da rotina matinal, eu executo leitura, às vezes meditação, às vezes, que eu sou bem safada com isso, mas a meditação, às vezes exercício físico, então vai depender ali da minha rotina da manhã. Depois disso, eu tenho um bloco de produtividade que eu chamo de rotina de entrada, que são atividades que eu executo no início do dia, assim que eu começo a trabalhar. Então inclui revisar o WhatsApp, revisar e-mail, fazer o financeiro da empresa, né? Então, todas essas atividades que são ali do início do dia, que é como se fosse uma rotina de entrada pro dia de trabalho, tá? Então, eu executo essas coisas. Depois, eu tenho um bloco de produtividade pro fim do dia, que é o que eu chamo de rotinas noturnas, onde eu vou fazer a higiene do sono, onde eu vou fazer o Duolingo, que eu estudo lá o inglês, né? E algumas outras atividades que fica pro período da noite. Então, a minha agenda, ela é cheia de bloquinhos, e dentro desses blocos, eu tenho as minhas atividades. Tenho um bloco exclusivo para trabalho, né, onde eu tenho ali a execução do meu trabalho, então eu tenho a rotina de trabalho de coisas que eu preciso executar. Tenho também os blocos de saúde, né, então onde eu cuido da minha saúde, eu cuido da atividade física, né, então é importante ter também. E aí dentro desses espaços que fica, eu vou ter blocos onde eu faço atendimento a cliente e faço também essas atividades extras que estavam pendentes, estavam ali dentro da minha cabeça, tá? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco na prática como funciona isso, que eu acho que talvez vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Uma coisa importante na hora que você estiver colocando data nas coisas que você precisa fazer. Nós, como empreendedores, eu falo principalmente por mim, eu tenho uma capacidade de superestimar o quão rápida eu sou. Então, ao invés de eu ser realista no tempo que eu vou levar para executar cada atividade, eu acabo colocando menos tempo e isso acaba atrapalhando o resto da agenda, tá? Então, primeiro, a gente precisa ser realista com as nossas atividades e com as nossas rotinas, o quanto de tempo que a gente leva para fazer aquela atividade em específico. E segundo, deixe tempo na sua agenda para imprevistos, porque a única coisa que é prevista dentro do seu dia é que vai ter imprevistos, né? Então, deixa ali, sobra dentro da sua agenda, não vai colocar a agenda totalmente cheia, porque você não vai conseguir executar e isso vai te frustrar. E o quarto passo, né, o último passo, depois de você fazer todos esses passos anteriores, qual que é? É sentar e executar. Você pode falar assim, Andressa, nossa, que passo besta. É sério, você precisa sentar e executar. Por que eu falo isso? Porque eu, como uma boa procrastinadora, vou tentar fazer de tudo para não fazer a atividade que eu coloquei naquele horário. Então, eu tenho que me forçar e muitas vezes me esforçar para, naquele horário específico que eu agendei, fazer aquela atividade. E antes de te mostrar na prática tudo isso, quem é a Andressa na fila do pão para falar sobre gestão de tempo e produtividade, né? Então, assim, a Andressa é mãe, a Andressa é empresária, a Andressa precisa cuidar da saúde, a Andressa é casada, né? Então tem esposo. A Andressa tem vida social, então quer encontrar os amigos, quer sair para passear, quer se divertir. E a Andressa quer entregar um melhor trabalho para os seus clientes. Para que isso aconteça, eu preciso ter muito bem essa agenda bem definida. Porque quando eu não estou com a minha agenda, ou quando eu deixo de seguir a minha agenda, a minha vida se transforma num caos. A minha cabeça fica super cheia e aí, mais uma vez, eu tenho que recomeçar tudo de novo, né? E não se engane, não existe perfeição. Eu sempre estou saindo dessa rota, mas quando eu vejo que eu preciso, eu vou lá e eu volto para essa rota. Por quê? Porque a minha tendência, eu acredito que a tendência de muitas pessoas, é realmente deixar tudo de lado, procrastinar, não fazer o que é importante, deixar o importante virar urgente, e isso é um problema muito grande. Então, sempre que eu vejo que minha vida está voltando a ser um caos, eu paro, respiro e começo tudo de novo, porque o mais importante de tudo é não desistir. Afinal de contas, se eu não fizer isso, eu vou deixar de fazer coisas importantes na minha vida. Antes de continuarmos e eu mostrar a parte prática para vocês, queria te convidar para curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Bom, indo agora para a minha tela,
Essa daqui é uma conta modelo que a gente utiliza, então eu vou fazer com vocês aqui. Antigamente eu usava o Notion para fazer esse tipo de controle, mas atualmente a gente está usando o ClickUp para a empresa, então eu estou tentando também colocar toda a minha vida dentro do ClickUp, né? Então estou utilizando ela agora. Então eu vou mostrar para vocês como que eu faço dentro do ClickUp, tá? Andressa, preciso fazer dentro do ClickUp? Não, faça dentro da ferramenta que te agrada, que vai te gerar o maior engajamento possível. Eu acho que o mais importante de tudo é isso, é gerar o engajamento que você precisa para fazer essa atividade. Dentro do ClickUp, ele tem um campinho onde ele chama de lembretes. Então, eu tenho o ClickUp dentro do meu celular e sempre que aparece alguma coisa na minha cabeça, que eu me lembro que eu preciso executar, eu já entro e já incluo ele no lembrete. Por quê? Porque depois eu faço essa gestão de lembrete. E aí, como que eu faço? O dia que eu tô com a cabeça muito cheia, que eu preciso tirar e colocar tudo que eu preciso executar, eu venho aqui no dia de hoje e vou colocando tudo. Então, por exemplo, levar atende para vacinar, criar lembrete. O que mais? Buscar o uniforme na lavanderia, fazer a organização alimentar da semana, ligar para o cliente, gravar o vídeo para o YouTube, enviar o documento para a escola, para a criança. Bom, então aqui eu só coloquei alguns exemplos, né? Realmente você precisa colocar aí o que você tem dentro da sua cabeça. Pensa que é um download, tá? É um download do seu cérebro. Eu costumo chamar essa lista de sai da minha cabeça. Por quê? Porque é exatamente isso. Precisa sair da nossa cabeça, porque na nossa cabeça a gente vai esquecer e aquilo vai ficar ocupando o nosso HD e vai dar ruim depois, né? E aí a gente vai ficar frustrado depois no final. Então o primeiro passo é colocar absolutamente tudo aqui dentro. Bom, o próximo passo é a gente categorizar tudo isso. Como que eu funciono? Assim que eu coloco todos os lembretes, e é importante eu dizer que esses lembretes, além desse momento onde eu realmente paro para fazer esse download, tem momentos em que eu tô em outro lugar, tô no celular e tudo mais, e eu lembro de alguma coisa. Então eu sempre vou colocando aqui no lembrete. Por quê? Porque depois, na hora que eu chego no escritório, eu vou revisar aquelas atividades que eu coloquei como lembrete e vou colocar data, prioridade para executar tudo aquilo. Então, como que eu faço? Eu venho aqui e eu clico aqui, ó, adicionar lista. E dentro da lista eu vou ter a lista pessoal. Então, eu vou adicionar tudo dentro da lista. Ele vai começar a criar atividades dentro da minha lista. Andressa, posso criar atividade dentro da lista direto? Pode. Só que por que eu não crio a atividade dentro da lista direto? Porque quando a gente vai criar atividade, ele exige mais um monte de informaçõezinhas que na hora que eu estou lembrando daquilo eu não quero colocar, né? Eu quero colocar só o título do que eu preciso para depois fazer categorização, para depois ver o que eu preciso realmente fazer daquela atividade, colocar data e tudo mais. Então, por isso que eu, Andressa, não gosto de criar direto dentro da lista. Se você achar mais fácil, você pode sim criar dentro da lista, não tem problema nenhum, tá? Essa lista, ela aparece aqui embaixo como as coisas que eu preciso fazer. Aqui ela não atualizou tudo ainda, é só a gente vir em View e Reload, e aí ela vai atualizar pra gente. E agora todas as atividades estão aqui dentro da lista, para que a gente faça as categorizações. Então, como que funciona? A primeira coisa que eu vou fazer é colocar uma tag, falando se ela é uma atividade pessoal ou se ela é uma atividade profissional. Então, eu vou colocar as tags aqui em todo. Eu posso colocar ou por aqui, né? Eu clico aqui na bandeirinha e aí eu coloco. Mas se eu abro também aqui, eu consigo colocar aqui na etiqueta também, tá? São dois lugares. Mas eu gosto de fazer aqui porque é mais rápido. Beleza, agora que eu já categorizei tudo que é pessoal e profissional, eu já sei os blocos de horário que eu vou fazer isso. Então, em geral, os blocos de horário no horário comercial, que é o horário que eu estou dentro do escritório, eu vou fazer as atividades profissionais. E as atividades pessoais, em geral, após eu sair do escritório. Mas isso vai variar ali de acordo com o que você definir dentro dos seus blocos de atividade. Definir aqui o tipo de atividade, agora eu vou definir a prioridade. Então, esse daqui é urgente, esse daqui é importante, então vou colocar como alta, esse daqui é urgente. Beleza, já coloquei todas as prioridades, agora é a hora de eu definir as datas que eu vou executar isso. E como que eu vou definir? Eu posso clicar aqui e ele vai classificar de qual atividade mais importante para as menos importantes. Por quê? Porque as atividades que são urgentes, em geral, eu preciso fazer hoje ainda, né? Porque são que precisam da minha atenção. Depois disso, as de alta prioridade são aquelas tarefas importantes, que se eu não fizer, vai virar urgente, e aí é um problemão. E depois as tarefas normais que dá para eu fazer ou para eu delegar.
tá? Feito isso, eu vou colocar as datas que eu vou executar, que é a data do vencimento aqui dentro do ClickUp. Então eu vou clicar aqui e vou colocar as datas que eu vou executar. Como essa daqui é uma atividade urgente, eu preciso executar hoje ainda. Posso colocar, inclusive, o horário. Esse daqui eu vou executar hoje às 15 horas. Esse aqui, enviar os documentos da escola, é urgente e eu vou enviar 16 horas, que é a hora que eu vou buscar eles na escola. Esse aqui, gravar o vídeo do YouTube, é importante, só que é uma tarefa que vai levar boa parte do meu dia. Então eu não consigo fazer hoje, mas eu vou deixar a quarta-feira travada, até vou colocar aqui data inicial com horário, para eu travar minha agenda na quarta-feira das 8 até 14 horas, até as 15 horas, para fazer essa atividade. Então realmente eu vou ali ficar com a agenda travada o dia inteiro para fazer uma gravação do YouTube, que é uma coisa que não é rápida. Vou levar aqui no dia 20. Em geral, eu faço essa atividade no domingo. Fiz isso, categorizei, só que daí o que eu percebi? O buscar uniforme na lavanderia, eu até coloquei aqui para eu executar na segunda-feira, mas é uma atividade que não precisa ser feita por mim, que é uma atividade que pode ser feita por outra pessoa. Então, se eu tivesse outras pessoas colocadas aqui dentro do meu ClickUp, né, convidadas dentro do meu ClickUp, eu poderia delegar para elas, colocar aqui o nomezinho delas para execução. Como nessa conta aqui é uma conta de teste, eu só tenho eu não vou conseguir fazer isso. Mas eu poderia simplesmente vir aqui e colocar que não vai ser eu que vou executar, que vai ser o Sam, porque é uma coisa que ele que vai fazer, né? É uma coisa simples que eu posso delegar, tá? Mas aí, só para fim de exemplo, caso você também esteja usando uma conta que você não tem outras pessoas ali convidadas dentro da conta, você pode vir aqui dentro da tag e colocar delegar. Por quê? Porque daí, a partir daqui, você já sabe que você precisa delegar essa atividade. Vou até tirar o pessoal e vou deixar como delegar. O que eu posso fazer aqui também nessa lista para ficar melhor visível é clicar aqui em grupos, que está como nenhum, e colocar que eu quero agrupar por etiqueta. Por quê? Porque daí eu consigo separar o que eu deleguei, do que é a atividade pessoal que eu vou executar fora do escritório e o que é a atividade profissional que eu vou executar dentro do escritório. Isso também facilita na hora de se organizar aí no dia a dia. Então, o próximo passo é realmente sentar e executar. Se você colocou que você vai fazer hoje às 15 horas, você tem que se comprometer a hoje às 15 horas fazer o que você tinha ali previsto, né? Caso aconteça de, por um acaso, você ter programado alguma coisa e não ter dado conta de fazer, ele está ali como atrasado, é só você reagendar. Então você clica aqui e você coloca uma nova agenda. É sempre importante fazer aquilo que você se propôs, né? Então, para que a sua vida comece a sair do caos, é o que eu tenho feito, né? Fazer o que tem que ser feito. Então, se eu me propus a fazer aquilo ali. E depois disso, para que as tarefas que estão acumuladas comecem a sumir, tá? Uma vez que você executou a tarefa, você pode vir aqui no status e colocar como concluído, ou é uma coisa que ainda está em andamento, se você não finalizou, pode deixar como em progresso, mas pelo menos assim você consegue se organizar. Importante salientar que eu não sou nenhuma especialista em gestão de tempo, não sou nenhuma especialista em técnicas de neurociência e tudo mais, não sou. Sou somente uma empresária, mãe e esposa que tem uma vida super agitada, super corrida e que para dar conta das coisas precisa ter a colaboração de um papel, porque muitas vezes eu esqueço ou deixo de fazer coisas importantes que acabam se tornando urgentes por falta de organização. Então, o mais importante de tudo, se eu puder te dar a dica, é se organize. E se você achar preciso, tem alguém para te acompanhar nessa jornada, né? Tem alguém para te cobrar, tem alguém para fazer algo junto com você. Por que eu digo isso? Porque quando a gente se compromete, principalmente com prazo, com nós mesmos, muitas vezes a gente deixa de executar, né? Mas, quando a gente se compromete com outra pessoa, em geral a gente cumpre aquele prazo. Então, o mais importante de tudo é isso. Tentei trazer realmente tudo que eu faço na minha vida, tá? Minha vida não é perfeita, minha vida é cheia de falhas, eu tenho vários problemas, várias demandas atrasadas para resolver, várias coisas ali, vários projetos acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, trouxe realmente um pouquinho do que eu faço quando a minha vida tá um caos, quando a minha cabeça tá um caos. Eu espero que isso tenha ajudado vocês. Se ajudou, não deixa de deixar o like nesse vídeo. Comenta aqui embaixo se ajudou, se ficou alguma dúvida. Tem outros vídeos no canal, não falando somente sobre gestão, mas também sobre contabilidade para nichos específicos que atendemos dentro do escritório. A gestão de tempo é um dos pilares que a gente trabalha dentro da minha mentoria ou da minha consultoria. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais, vale a pena. É só entrar em contato com a gente. Eu vou deixar aqui embaixo o WhatsApp do nosso time
eles vão poder te explicar mais ou menos como que funciona tudo isso. Te agradeço por estar nesse vídeo, nos vemos no próximo vídeo.